Com o avanço da tecnologia, já temos aplicativos para tudo: de horário de ônibus, barulho de ar-condicionado, redes sociais, bancos, entretenimento e tudo o que você puder imaginar. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, feita em 2016, 116 milhões de brasileiros estavam conectados à internet, o equivalente a 64,7%. A pesquisa constatou que o modo mais usado para acessar a internet era o celular. Em 2016, o eletrônico era usado por 94,6% dos internautas, deixando para trás computadores com 63,7% e tablets com 16,4%. O aplicativo, ele facilita a forma com que a gente possa fazer a leitura de coisas tradicionais no ambiente digital. Mas eles podem ser prejudiciais no sentido de que eu perco a percepção de espaço-tempo quando fico concentrado muito tempo dentro de um aplicativo especificamente. Mas isso também não é algo novo. Na década de 90 e começo dos anos 2000, as pessoas ficavam muito tempo, por exemplo, no MSN, que era um software utilizado para conversação. Mas as pessoas naturalmente foram se educando a utilizar o dispositivo. Então, talvez o que falta nesse sentido é as pessoas se policiarem, os usuários se policiarem para um uso mais assertivo dos aplicativos. Mas quais são os aplicativos mais utilizados e com qual frequência eles são usados? Qual aplicativo que você mais usa? Acho que é o Uber, o que eu costumo utilizar, ou talvez o do cartão Nubank. Qual frequência você utiliza esses aplicativos? Acho que todo dia, no mínimo umas 3 vezes por dia. Usa mais Facebook, Instagram, né? E o WhatsApp, são os mais comuns de hoje em dia, né? WhatsApp. E com qual frequência você usa ele? Diariamente, todos os dias. O que eu mais uso, minha querida, é o WhatsApp, que eu gosto muito de usar, até porque o WhatsApp ele é usado muito, né, em todo o Brasil. Eu acredito que seria de nós hoje em dia se não fosse esse aplicativo, né, o WhatsApp. A internet praticamente dominou o Brasil, não é isso? O Brasil ou o mundo todo, não é verdade? Qual aplicativo que você mais usa? É o Instagram. Diariamente, vamos supor, de 3 em 3 horas eu fico atualizando. É o WhatsApp e o Facebook, praticamente direto. Quando eu vou produzir um novo aplicativo para uma empresa, para um cliente, ou mesmo para um poder público, ele tem que ter uma vida longa, ele tem que oferecer várias funcionalidades que depois não vão ser diluídas por outros aplicativos ou outras plataformas digitais. E isso porque o que nos limita muitas vezes a baixar novos aplicativos é a memória do celular. Olá, e é para te dizer tudo o que você precisa saber sobre aplicativos móveis que eu converso hoje com o professor Francisco Péricas, do Departamento de Sistemas de Computação da FURB. Oi, professor, obrigada por ter aceito o nosso convite. Professor, qualquer ideia pode virar um aplicativo? Sim. A única diferença que a gente vê hoje é que tem muitas pessoas que se aventuram com essas ideias, que são normalmente reflexo de alguma coisa que acontece no dia a dia, que a gente busca procurar facilitar na nossa vida, e leva isso para os dispositivos móveis ou para até mesmo aplicativos para qualquer equipamento de informática. Mas o diferencial está naqueles que buscam uma formação mais aprofundada nessa capacidade de criação, procurando atender a usabilidade, procurando outras questões que vão além do que simplesmente a parte de programação pura. E essa é uma das propostas, inclusive, do nosso curso de pós-graduação para dispositivos móveis. Por quê? Porque além da parte de programação, eu tenho que ter atenção às questões jurídicas desse desenvolvimento de software, eu preciso me ater às questões de manutenção, de atualização, de remoção de erros, né? E todas essas questões são abordadas quando a pessoa busca uma formação especializada para esse tipo de desenvolvimento. No caso, uma especialização, né? Antes da especialização, precisa passar, sem dúvida, por uma graduação para aprender linguagem de programação, senão não tem aplicativo. É isso, professor? Sim. Nós da área de informática, primeiro nós começamos todos como usuários. E aqueles que
passam a se interessar e que passam a perceber o potencial que tem no desenvolvimento de software, que passam a querer criar alguma coisa na área de software, eles precisam passar por um processo de aprendizado, tanto o pensamento algorítmico, como que a máquina pensa, né, que não é exatamente do mesmo jeito que nós pensamos, e depois aprendizado de uma linguagem própria para conversar com essa máquina. E isso a gente consegue nos cursos da área de computação informática. Isso é fundamental para poder desenvolver e depois começar a desenvolver aplicativos mais específicos mais elaborados. Exatamente. Professor, o aluno que chega na graduação especificamente, ele chega com uma visão mais de usuário do que de desenvolvedor. Porque nós vivemos conectados, né? Nosso mundo estamos aí com os nossos smartphones, com os nossos equipamentos, não tem mais o que a gente possa fazer longe da rede, e aí em função disso a gente é um usuário mesmo, né? Voluntário ou involuntariamente a gente é dependente dessa infraestrutura de informática hoje em dia. E como usuário, até mesmo quando ainda mais jovem, usuário nem tanto de aplicativos de escritório, que a gente chama, mas mesmo jogos e entretenimento e comunicação interpessoal, para a gente começar a entender como que isso funciona do ponto de vista de desenvolver, tem que ir muito além do que só ser esse usuário. Então a gente precisa se ater como que a máquina procede, e esse é o propósito e essa é a necessidade dessa formação básica da parte de programação que a gente chama, né, na área de informática. Professor, a gente está falando já de máquinas que pensam, a gente já está falando de uma linguagem de máquina, a gente já está falando de uma comunicação entre humanos e não humanos. A gente realmente vive uma sociedade que vai estar cada vez mais imersa nesse ambiente tecnológico e isso não tem mais volta. Isso abre também possibilidades de emprego, é um bom mercado de trabalho? Hoje a informática como um todo é um excelente mercado de trabalho. Especificamente aqui em Blumenau nós temos mais vagas do que candidatos, né? Nós temos uma carência de profissionais nessa área na parte de desenvolvimento de software. Até alguns anos atrás, a infraestrutura de software que tinha no mundo, né, em torno, vamos dizer, da internet, ela era apenas um meio de comunicação. Existia uma pessoa de um lado e uma pessoa do outro. E nesses últimos tempos nós estamos passando por uma evolução onde esse meio está começando a responder por demandas nossas. E isso é a base da inteligência artificial, que é baseado numa base muito grande de informações, né, de dados, na verdade, ela gera informação para os usuários que estão na ponta. E mais recentemente, estamos passando por uma nova revolução que vai um pouquinho, vai mais adiante da inteligência artificial, que a gente chama que é o aprendizado de máquina, né? Porque hoje as informações que vêm se baseiam em dados que nós humanos colocamos na rede. E o momento agora é interessante porque aos poucos a própria infraestrutura de dados que a gente tem na rede, ela começou a aprender sozinha, né? O machine learning que chama, né? Ela começa a aprender sozinha e aí ela começa a gerar informação que por enquanto ainda temos sob controle. Vamos ver até onde que vai isso. Isso é um pouco assustador, né? A Brenda fez mais uma reportagem sobre o assunto e a gente acompanha agora. Com o avanço da tecnologia e a busca por aplicativos, quem trabalha com o desenvolvimento deles está com o emprego garantido agora e no futuro. Existem milhares de apps e um deles é o Blue Bus, que mostra os horários dos ônibus municipais e intermunicipais de Blumenau e Pomerode, criado em 2014. Eu fiz amizade com um garoto aqui na FURB, que é o Leonardo Fiedler. Inclusive a gente fez o Blue Bus aqui para Blumenau, que ele está rodando até hoje, e foi assim uma iniciativa própria da gente. E o mais gostoso assim do desenvolvimento de aplicativo é oferecer de graça e ver o pessoal gostando. Existem outros aplicativos criados por entidades governamentais, como o e-Título. Ele permite o acesso da sua via de título de eleitor em smartphones e tablets. E essa nova tecnologia já vale para as próximas eleições. O aplicativo para acessar sua habilitação
também já é uma realidade. E como será que estaremos no futuro? Celulares conectados a geladeiras e a outros aparelhos domésticos já são uma realidade. É a chamada internet das coisas. Já tem hoje mais coisas ligadas à internet do que pessoas ligadas à internet. E cada novo dispositivo conectado gera uma quantidade de informação. Então, às vezes, o nosso olho está calibrado para algumas coisas grandes, né? Ou mais significativas, como um tênis ligado à internet ou uma geladeira ligada à internet. Bom, professor, o professor Béio destacou aí na reportagem, né, e a Brenda também, a questão da internet das coisas, que era um pouco sobre o que a gente já falava antes, né, sobre termos hoje uma máquina inteligente, às vezes até, ou possivelmente até mais inteligente que o próprio homem, né? Como é que a gente, quais são as habilidades, as novas competências que a gente precisa adquirir para lidar com essas situações? Além do conhecimento do como conversar com a máquina, me refiro do lado profissional, né? Como ensinar a máquina a fazer aquilo que a gente espera. O que a internet das coisas significa um pouco mais do que software, porque eu preciso ter a ligação entre o software e a parte lógica que eu coloco nos meus equipamentos. Mas o equipamento ele tem uma realidade física. Então, um exemplo, por exemplo, a geladeira, uma cafeteira, uma lâmpada, um ar-condicionado, eu preciso, se eu quero que esse ar-condicionado se ligue a 18 graus, eu tenho a parte de software, que é chegar através da internet, do meu dispositivo móvel, através da internet até aquele ar-condicionado, e uma vez que o comando chegou, eu quero 18 graus, eu preciso transformar isso no que a gente chama o hardware, né? O equipamento tem que refletir aquilo que a gente vê com o controle remoto de ar-condicionado. Quando você seleciona 18 graus, aquilo tem que refletir dentro desse ar-condicionado para que ele então faça esse ajuste para essa nova temperatura. Isso tem aberto um campo interessante hoje, né? Porque a internet das coisas a gente vê uma realidade agora às vezes a gente chama os gadgets, né? Meio umas brincadeiras, mas em pouquíssimos anos nós estaremos completamente envolvidos por câmeras, por sensores, por tudo que se imaginar. Vão ter noção da nossa presença, do que a gente veio fazer aqui, isso tudo já... Porque hoje a gente diz, eu quero ligar o ar-condicionado em 18 graus, né? Daqui a poucos anos eu já tenho o meu profile, né? O meu perfil de usuário, já sabe que eu gosto dos 18 graus. E aí quando eu me aproximo naquele ambiente, o ambiente passa a perceber que sou eu que estou chegando lá e ele consulta e sabe que o meu perfil é de 18 graus, então ele já coloca 18 graus. E isso é quando os elementos que estão acompanhando onde eu estou, né, passam a agir sobre aquela expectativa que eu tenho. E para eu conseguir fazer isso, já não basta mais só a programação, eu tenho que também entender um pouco mais baixo nível, que é o mais próximo do hardware. Não que o mesmo profissional tenha que saber disso, né? Uhum. Mas é uma interdisciplinaridade. Eu preciso ter um especialista na área de software local, um especialista na área desse equipamento, desse hardware, e um outro talvez especialista na área de internet, para poder fazer esses vários níveis conversarem entre si. Professor, e na especialização que o Instituto oferece, que é para o desenvolvimento de aplicativos móveis, qual é o foco do curso? O foco principal é capacitar esse aluno a programar, né? Um pouquinho diferente, né? O conteúdo desse curso de pós-graduação, ele está dividido basicamente em duas partes. Metade dele é preparar esse aluno, esse profissional, para programar usando as ferramentas próprias daqueles ambientes, daqueles sistemas operacionais dos dispositivos móveis que a gente usa hoje. Uhum. E o que a gente conhece, né, principalmente ali o Android e o iPhone. São os dois ambientes, né? Apesar de o iPhone não ser o sistema operacional, mas é o que a gente fala no nosso dia a dia, né? Uhum. E a outra metade é preparar o profissional para que ele seja capaz de atender
aquilo que o usuário espera encontrar nesse aplicativo. Não basta só a ideia estar sendo executada, ela tem que ser natural, que seja, a gente chama usabilidade, né? Interação homem-máquina. Usabilidade significa, tem que ser natural, ninguém lê manual para usar um software, então tem que ser intuitivo, ele tem que ser, tudo tem que estar ao alcance de 1, 2 cliques, né? 1, 2 passos naquela tela. Mais do que isso, exatamente, né? Então, essas questões são importantes. A gente tem outras questões que também são acessórias, mas são fundamentais quando a gente é desenvolvedor daquele software, que é o armazenamento desses dados. A gente tem questões importantes, que é a parte de modelagem, a parte de especificação desse software, a documentação desse software. A gente traz uma abordagem muito atual em relação às partes legais. Cada dia mais temos que ter cuidado. A parte de segurança. Então, o desenvolvedor desse software, ele passa a ser corresponsável pelos dados que são armazenados lá dentro, né? E muitos desses dados são confidenciais, a gente não quer que sejam compartilhados. Então, tudo isso... os nossos dados muito facilmente, né? Infelizmente, a gente é muitas vezes ludibriado, né? Mas a rede, ela tem esse viés. A gente se envolve de tal forma com ela que acredita demais naquilo tudo que aparece na tela do nosso smartphone, do nosso computador. E o profissional que fizer o curso, então, sai com essas novas competências, com essa questão do design, da usabilidade, da legislação, da segurança de dados. É de fato um complemento à graduação? Sim, é um complemento. Vários desses pontos, eles são abordados de forma mais genérica numa graduação comum, né, na área de computação informática. E essa pós-graduação, ela procura filtrar as informações relevantes dessa formação genérica para o mundo mobile, para o mundo de dispositivos móveis. E esse é o diferencial desse curso. Então tá bom, professor, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. E se você se interessa pelo assunto, pesquise um pouco mais, porque a Universidade de Blumenau te oferece graduação e pós-graduação na área. O Preciso Saber volta na semana que vem. Tchau, tchau!